Santo e tremendo é o Senhor. Honras, glórias, louvor e adoração pertence a Ti, Senhor. Tu és bendito eternamente. Amém. Hoje é o nosso 6º dia, resgatando o dia de ação de graças no nosso lindo Brasil. Berânia Shalom, querida, seja bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, como é bom, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é bom chegar para agradecer. Vamos dar um tempinho para que os nossos cheguem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oi, Maria Tereza Brandão. Deus te abençoe. Shalom. Que bênção. Que bênção. Ora barraçana. Digno, digno, digno. Digno és tu, Senhor. Tu és digno. Aleluia. Jaime. Grande abraço, Jaime. Shalom. Aleluia. Que beleza. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo e tremendo és tu. Aleluia. Tu és digno, Senhor, tu és digno. Ser exaltado. Jaqueline Oliveira, Shalom, querida. Que bom, que bom. Eli Costa, Shalom, Deus abençoe. Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, hoje nós estamos no 6º dia e vamos cobrir o período que foi governado por João Goulart, né? Ou melhor, Jânio Quadros. E nós vamos agradecer a Deus. Cada dia, lendo essas histórias lindas do nosso país, dá para perceber a poderosa mão do nosso Deus, guardando de uma maneira assim sobrenatural a nação brasileira. Eu creio que hoje a igreja está mais consciente de que na década de 60, de 70, de 80, a igreja hoje tem mais consciência da política nacional. A igreja hoje milita, ela opina, a igreja do Senhor Jesus intercede com mais contundência, ela não se deixa ser levada, né, pelas promessas que são feitas pelos políticos, e nós louvamos a Deus por isso. Porque imagine vocês, né, na década de 60, como estava o meio evangélico. Nós não tínhamos o que temos hoje, né? Hoje nós temos os meios de comunicação, nós temos as redes sociais. Hoje só não fica consciente das coisas quem não quer mesmo ficar, né? Mas se você procura se inteirar, você tem coisas boas nas redes sociais, né? Você não tem só um discurso da esquerda, você tem gente boa trazendo esclarecimento, trazendo entendimento, abrindo os nossos olhos.
Então, glória a Deus por isso. Então, eu que estou lendo, né, estudando, eu percebo que, independentemente da nossa posição no passado como igreja, olha, Deus de fato, soberanamente, guardou a nossa nação. Atos dele, mão poderosa dele, porque ele é soberano, ele age, independentemente da nossa busca, o nosso Deus age, porque o nosso Deus age em cima de propósitos. O nosso Deus age em cima da vontade dele. O nosso Deus age de acordo com o que ele estabeleceu para aquela nação. Ele fez isso com Israel, ele faz conosco também. Então nós louvamos a Deus por isso. Oi, Regina, Marcílio, Deus abençoe. Zeni, querida, Deus abençoe. Patrícia, Deus abençoe. Que bênção, que bênção, que bênção. Então hoje vocês vão ver como Deus agiu, né? Como Deus agiu. E eu creio que Deus vai nos dar luz com relação ao que chamam golpe de 64, né? Aleluia, porque eles não podem mais nos enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente sabe que o nosso Deus está pleiteando a causa do seu povo em toda a terra. Que os homens não fazem o que eles querem. Eles não fazem o que eles querem. Há um Deus soberano. Há um Deus soberano que vigia em cumprir as promessas dele. E a gente não sabe, né? Quantas pessoas estiveram de joelhos nesse período, né? Gente simples, as irmãzinhas e os irmãozinhos de joelhos, né? Buscando a face do Senhor com seu entendimento da época, mas com um coração sincero, um coração verdadeiro diante de Deus, sem a contaminação, né, do relativismo dos dias de hoje. Então eu creio que o nosso Deus ouviu essas orações, sim, ouviu muitas dessas orações, e porque ele ouviu essas orações, ele agiu soberanamente, ele agiu com seu braço forte. E como nós estamos, né, irmãos, oferecendo gratidão ao Senhor, estamos nos colocando como intercessores, estamos no lugar do Brasil para fechar esse ciclo aberto, esta falta de gratidão que houve em todos esses anos na nossa nação, sem que houvesse respeito pelo decreto-lei que estabelece a quarta quinta-feira do mês de novembro como dia de ação de graças. O Brasil precisa voltar a Deus. O Brasil precisa tributar louvores àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus. O Brasil precisa. Todos os feitos que cada presidente realiza é por causa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Amém. Ninguém, como presidente, é super. Eles não trabalham sozinhos. Eles precisam de Deus. Ainda que eles não reconheçam que necessitam do Deus Todo-Poderoso, mas eles precisam de Deus para respirar. Eles precisam de Deus. Cada manhã a misericórdia do nosso Deus está sobre aqueles que regem a nossa pátria.
E essa soberba, esse orgulho que impera, né? Que impera na classe política, é uma tristeza. É uma tristeza, não é verdade? Mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus abate ao soberbo e dá graças ao humilde. E essa palavra, ela é absoluta. Deus sempre vai abater o soberbo. E Deus sempre vai exaltar ao humilde. Sempre, sempre, sempre. Ele abate no seu tempo e ele exalta no seu tempo. Eu só sei de uma coisa, não houve um único governante soberbo que permaneceu de pé. Todos eles caíram no tempo do Senhor. Faraó, soberbo, caiu no tempo do Senhor. Os reis de Canaã caíram todos no tempo do Senhor. Os reis do reino do norte, soberbo, caíram no tempo do Senhor. Os soberbos do reino do sul caíram no tempo do Senhor. O rei da Síria, com a sua soberba, caiu diante do Senhor. Nabucodonosor é o maior exemplo. Deus tinha um plano na vida daquele homem, não? E que plano que Deus tinha? Como Deus tinha um plano na vida de Nabucodonosor. E Deus o abate de uma forma radical. Não tira a vida, mas o faz viver por 7 anos como um animal, para que ele soubesse quem de fato era Deus, quem de fato mandava na Babilônia, quem de fato lhe deu grandeza. E foi Nabucodonosor quem declarou, no capítulo 4 de Daniel, quando ele conta o seu testemunho. E ele diz: grande são os teus sinais, poderosas são as tuas maravilhas. O teu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. É verdade, pastora Nauzimar, quem faz a história é o nosso Deus. Ele nunca perdeu o controle, nem nunca perderá. Portanto, ele vai levar esse Brasil ao projeto que ele estabeleceu antes da fundação do mundo para esta nação. Ele vai levar esta nação a esse patamar. Ele vai quebrantar todo aquele que se deixar ser quebrantado. Ele vai abater todo aquele que não se deixa ser abatido. Mas uma coisa eu sei, que Jesus será glorificado na nossa nação. Amém, amados? Então, nós temos que ter a convicção plena de que o nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Ele é soberano. Ele governa sobre as nações. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele abateu os reis do passado, mais distante. Mas ele também abateu os reis do primeiro século. Onde está o Império Romano? Deus abateu a soberba de Roma completamente. Deus abateu a soberba da Grécia completamente.
Deus abateu. Deus abateu, sim, a soberba de Hitler. Deus abateu a soberba de Mao Tse-tung. Deus abateu a soberba de Ceausescu. Deus abateu a soberba de Lenin. Deus abateu a soberba de Stalin. Deus abateu a soberba destes que no século XX se levantaram como Senhor, como absoluto. Deus abateu. E Ele continuará abatendo. Porque Deus não é a favor da opressão. Deus não é a favor de governos totalitários. Deus fez o homem para a liberdade. Então nós precisamos crer nas verdades estabelecidas na palavra de Deus, verdade eterna, e viver segundo ela, e ter a coragem de, neste século XXI, como igreja, se levantar e dizer: assim diz o Senhor. Amém? E nós queremos trazer hoje como salmo de gratidão o Salmo 116, do versículo 12 ao versículo 19. E eu quero aqui ministrar ao seu coração uma devocional curta em cima desse texto, trazendo o Brasil, né? O Brasil como nação. Vamos perguntar, o Brasil pergunta ao nosso Deus: que darei ao Senhor Yahvé por todos os seus benefícios para comigo? Olha, que darei? Como eu posso agradecer a Deus por tantos benefícios? Como eu posso dizer um muito obrigado ao Senhor Yahvé por tanta bondade ministrada sobre mim durante o ano de 2020? Como eu posso agradecer por tanta bondade, por tantos livramentos, por tantas provisões, por tantas curas, por tantas libertações, por tantas salvações que Deus trouxe a essa pátria, a esse povo chamado povo brasileiro? Que darei? Que tipo de oferta eu poderei ministrar ao Senhor Yahvé por tanta bondade? Vejam só, a cada manhã as misericórdias do Senhor são liberadas sobre nós. Nós brasileiros merecemos punição, merecemos juízo, merecemos condenação, merecemos desprezo, porque nós como brasileiros não andamos segundo Deus. Amém. Nós como brasileiros temos afrontado a santidade de Deus, temos pecado contra Deus, temos nos dobrado ao pau, à pedra, ao ouro, à prata, temos dado louvores ao ídolo pela colheita da terra, quando a soja é colhida, quando o milho é colhido, quando o feijão é colhido, quando o arroz é colhido, quando o trigo é colhido, quando a mandioca é colhida, a batata é colhida, o produto da terra é colhido. A quem cultuamos, a quem louvamos, a quem tributamos louvores? Ao ídolo. O Brasil precisa reconhecer que Deus é Deus. Que darei
ao Senhor Yahvé por tantos benefícios que me tem feito. Olha a proteção que Deus dá a esta nação. As fronteiras tão largas são as nossas fronteiras. E Deus tem guardado as fronteiras do Brasil. Olha quanta malignidade do tráfico de drogas, de pessoas, quanto assassinato. Olha quanta mortes de infantes através do aborto. Olhem, vejam quantas mortes através do trânsito. Quantas mortes por suicídio, por homicídio. Meu Deus, tem misericórdia. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Então nós, como brasileiros, precisamos saber que apesar de merecermos punição, castigo, juízo, Deus Yahvé tem enviado manhã após manhã a sua misericórdia. Ele tem estendido sobre nós a sua graça. Ele tem sido benevolente para conosco. Quantas murmurações há nos lábios do povo brasileiro. E a murmuração é falta de gratidão. A murmuração é uma reclamação baixinha. E se reclama de tudo. Isso é pecado. Mas o nosso Deus é bom. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata segundo a multidão das suas misericórdias. Então o Brasil pergunta: que darei ao Senhor Yahvé por todos os seus benefícios para comigo? Nós temos aqui 4 respostas, tá? E essas 4 respostas são respostas do salmista, mas são respostas que o Brasil precisa dar ao Senhor. Primeiro, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Escute, meu irmão, minha irmã, escute, Brasil. Há um cálice da salvação oferecido pelo Deus eterno a você, Brasil. E este cálice da salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém pode vir a Deus o Pai, a não ser por Jesus. Não existem medianeiros, Brasil. Não existem senhoras, Brasil. Não existem padroeiros, Brasil. O único mediador entre você, Brasil, e Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, Brasil, para te dar vida eterna, Brasil. E é este cálice que você precisa tomar. Você, Brasil, precisa abrir o coração para que Jesus entre e faça morada. É necessário isso. Ô Brasil, cálice da salvação. Jesus disse: não queres vir a mim para terdes vida? Jesus, é este cálice que o Brasil precisa tomar. O Brasil precisa invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Brasil, Brasil, ouve a palavra do Senhor. Quantas oportunidades o Senhor Yahvé tem dado ao Brasil. Centenas, milhares de oportunidades. Mas esta nação continua com seus ouvidos ensurdecidos.
Esta nação continua com o seu coração endurecido? Essa nação continua com seus olhos embaçados? Brasil, ouça a palavra do Senhor. O cálice da salvação é Jesus. Ele declarou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É em Jesus, Brasil, que está a sua esperança. É em Jesus, Brasil, que está a sua paz. É em Jesus, Brasil, que está a sua salvação. É em Jesus que está o seu descanso, Brasil. É em Jesus que você pode descansar em berço esplêndido por toda a eternidade. É em Jesus, somente Jesus. Então, quer agradar a Deus, Brasil? Quer oferecer pleito de gratidão a Ele, Brasil? Tome o cálice da salvação. Troque, tire os ídolos dessa posição que você, Brasil, colocou e estabeleça Jesus Cristo como único Senhor da sua vida, Brasil. Só Ele é a sua salvação. Só Jesus, Brasil, lhe comprou com seu próprio sangue para o seu Pai, Deus. Brasil, Jesus já lhe comprou com o sangue dele para Deus. Você já é propriedade de Deus, potencialmente você já é. O que é necessário é que você, Brasil, tenha consciência desta verdade e receba esta verdade no seu coração e viva essa verdade, para que essa realidade espiritual se torne prática em você, Brasil. Mas qual é a segunda resposta que você, Brasil, pode dar ao Senhor? Olha, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que a gente vê aqui no Brasil, parece que o povo tem vergonha de afirmar que é um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, principalmente os políticos. Principalmente os políticos. Eles sempre saem pela tangente quando tem que afirmar que crê na Bíblia Sagrada. Quando tem que afirmar que é um crente lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Eles vivem angariando votos em toda e qualquer situação. E eles esquecem do que está escrito na palavra de Deus. Aquele que me confessar, disse Jesus, diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E eu pergunto, quando o Brasil vai cumprir os seus votos diante do Senhor? Quando o Brasil vai invocar o nome do Senhor? Quando o Brasil vai proclamar abertamente que é seguidor de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? Nós estamos num país laico e por estarmos num país laico, nós achamos que podemos ficar em cima do muro, sempre, alto lá. País laico significa que as pessoas têm liberdade de seguir o que quer e o que tem vontade.
Mas entre seguir o que quer, o que tem vontade, há uma diferença muito grande em seguir a verdade, em seguir os propósitos de Deus. Então, cada político desta nação, a minha oração é que eles de fato sejam seguidores de Jesus. Porque se de fato eles fossem seguidores de Jesus, haveria misericórdia, haveria justiça. Nós não estávamos hoje com N políticos presos. Nós não estávamos hoje como brasileiros descrendo dos testemunhos desses políticos. Eu não estou falando levantar uma bandeira denominacional. Eu não estou falando disso. Eu estou falando ser seguidor de Jesus. Nascer de novo. Ter os seus pecados perdoados. Ter o seu nome escrito no livro da vida. Estar dentro do reino dos céus. E o reino dos céus está dentro desse político. É disso que eu estou falando. Então nós precisamos ver esses homens que dizem que são cristãos assumindo verdadeiramente a sua identidade em Cristo, diante da multidão. Não importa onde você esteja, nós temos que ser luz nas trevas, nós temos que viver Cristo onde quer que estejamos. Praticar Cristo falando, praticar Cristo agindo, praticar Cristo olhando, praticar Cristo ouvindo. Olha, políticos do Brasil, não ponha sua confiança nas leis dos homens. Vocês que dizem, temos imunidade parlamentar. Vocês podem ter imunidade parlamentar aqui na terra, mas lá no céu vocês não têm imunidade parlamentar. Tudo que vocês falam, vocês um dia serão julgados, porque a Bíblia diz que seremos julgados pelas nossas palavras. E vocês estão acostumados a falar, enganar o povo falando. E vocês acham que Deus vai ser enganado pelo parlatório do Congresso? Alto lá, jamais em tempo algum. Então precisamos ter políticos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, que não se envergonha do evangelho do Senhor Jesus, que cumpre os seus votos diante do povo, mas há comportamentos diferenciados. Diante do povo eu tenho que respeitar todos. Respeitar todos é uma coisa. Agora, confessar a Jesus é outra coisa completamente diferente. E se de fato eu sou seguidor de Jesus e vivo Jesus, as pessoas irão ver que o meu testemunho é verdadeiro. Elas podem até não concordar, elas podem até me chamar de uma porção de ismo que elas chamam aí, mas eles têm que admitir que Jesus vive em mim, que Jesus brilha em mim, que as minhas atitudes são parecidas com a de Jesus. Então, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A nossa vida tem que ser transparente, a minha vida dentro de casa tem que brilhar, mas a minha vida na rua tem que brilhar. Eu não tenho que viver dois comportamentos, duas maneiras de pensar. Não. Eu penso segundo Deus em qualquer lugar que eu esteja. Então o Brasil é chamado a pensar segundo Deus. A igreja é chamada a pensar segundo Deus. Os políticos são chamados a pensar segundo Deus. E aqueles que fazem parte da tal bancada evangélica têm que pensar segundo Deus. Tem que ter atitudes de Jesus. Que vergonha! Um pastor preso por corrupção. Que tristeza! Que coisa maligna! Um homem do púlpito
Um homem que sobe ao púlpito, que prega a palavra, que ministra a ceia, que impõe mão sobre pessoas e andando de maneira maligna no meio dos políticos e andando segundo o diabo e não segundo Deus, envergonhando o evangelho de Cristo. Isso é triste. Isso é triste. Mas, meus amados em Cristo, o salmista declara: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O Brasil precisa perguntar a Deus: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. A igreja precisa perguntar a Deus: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E você, meu irmão, guerreiro de oração, pergunte ao Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. A segunda resposta é essa: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Está vendo? Sacrifícios de ações de graças. Sacrifícios de gratidão. O autor aos Hebreus declara que o sacrifício que agrada a Deus é aquele sacrifício de louvor, de lábios que invocam o seu nome. Está concordando aqui? Então, se eu acho que devo oferecer sacrifícios de gratidão a Deus, sem que a minha vida comprove que eu estou sendo agradecida, porque não adianta dizer que vai agradar a Deus, oferecer sacrifícios de louvor a Deus, de gratidão a Deus, quando Iemanjá é o seu guia, quando a Aparecida é a sua padroeira, quando Conceição está pendurado no seu pescoço, quando Jorge é o seu ídolo de veneração, essa gratidão não vai para o Senhor, jamais. Porque a Bíblia diz que esse sacrifício de gratidão é acompanhado pela invocação do nome eterno, do nome que salva, que liberta, que cura, que transforma, que perdoa. O nome soberano que está acima de todo nome. O nome a quem é devido honra, glórias, louvor e adoração. O nome eterno, o nome do nosso Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando oferecemos sacrifícios de gratidão, essa gratidão deve ser acompanhada pela invocação deste nome que tem todo o poder. A Bíblia declara lá em Filipenses, capítulo 2, que Deus, Yahvé, exaltou soberanamente a Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É um nome superior. É um nome único, singular, absoluto, poderoso, eterno. Neste nome a salvação, a cura, a libertação, transformação, santificação. Este nome tem autoridade nos céus, tem autoridade na terra. Este nome subjuga demônios. Este nome subjuga principado, potestades e subjuga Satanás com todas as suas hostes. Este nome subjuga enfermidades. Neste nome a alegria. Neste nome a salvação eterna. A este nome os homens se dobram. A este nome anjos, arcanjos, querubins, serafins se dobram. O nome de Jesus é absoluto. O nome de Jesus é poderoso. E Paulo aos Efésios declara que este nome está acima de todo poder, de toda autoridade e de todo nome que não só se nomeia neste século, mas também no vindouro. Então é uma afronta ao Brasil invocar ídolos. É uma afronta ao Brasil ter dias consagrados a ídolos. É uma afronta ao Brasil ter um ídolo como padroeira. É uma afronta o presidente da República
que representam a nação, se dobrar diante de ídolos. Ele sabe que Deus é Deus. Ele não pode viver agradando a homens. Ele tem que sair de cima do muro e adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Doa quem doer, porque ele vai dar conta do Senhor, ao Senhor, dos seus atos. Podemos respeitar a todos. Como crentes em Jesus Cristo, temos que amar todas as pessoas, porque Jesus é amor e Ele quer que amemos a todos. Mas há uma grande diferença entre amar a todos e concordar com os pecados de todos. Há uma grande diferença entre amar a todos e se dobrar aos erros de todos. Não e não e não. Vamos amar, orar, ter compaixão, misericórdia. Mas não podemos concordar com os erros. Os erros de todos. Nem nosso, nem de ninguém. A verdade é a palavra de Deus. E a minha esperança é que eu sei que Ele está proclamando uma verdade absoluta da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sei que à medida que Ele proclama esta palavra, à medida que Ele lê a Bíblia, à medida que Ele ora, Deus está fazendo uma obra poderosa no seu coração. E eu profetizo, em nome de Jesus, que a obra que foi iniciada pelo Espírito Santo de Deus no coração de Jair Messias Bolsonaro será completada até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Porque ele é Jair Messias Bolsonaro. A presidência da República é um papel que ele exerce. E foi Deus quem o colocou ali. Mas como Jair Messias Bolsonaro, ele precisa de Deus. Ele precisa sair de cima do muro e viver Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E confessar a todos que ele é um seguidor de Jesus Cristo. Escute, queridos, olha o que a Bíblia diz. Também a terceira resposta está aqui no versículo 17. Ou melhor, nos versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Olha, vou cumprir os meus votos publicamente. No meu a sós com Deus, vou cumprir os meus votos. Na presença do povo, vou cumprir os meus votos. Na casa do meu Deus, vou cumprir os meus votos. No meio de ti, ó Jerusalém, vou cumprir os meus votos. Onde quer que eu esteja, não me envergonharei do meu Deus. Onde quer que eu esteja, tributarei louvores ao meu Deus. Onde quer que eu esteja, cumprirei os meus votos ao meu Deus. Onde quer que eu esteja, oferecerei sacrifícios de ações de graças ao meu Senhor, ao meu Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a atitude que eu e você devemos ter. E esta é a atitude que estamos gerando para o Brasil. Queremos que a nossa nação tenha essa atitude diante do nosso Deus. Que nós retornemos a Jesus para agradecer pela libertação das lepras que Ele operou na nossa vida. E você sabe, eu sei, que o Senhor nos libertou de lepras, a lepra do pecado, mas houve outras lepras que Deus tirou de nós e ainda está tirando. Por isso que devemos ter sempre uma atitude de gratidão para com o nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer, vamos pedir isso a Deus.
Vamos dizer, Jesus, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero que o Brasil receba isso. Eu quero, Senhor. Eu quero. Amém. Pablo, vamos orar nesse veio aqui, Pablo. Quando a gente fala do governante, tanta gente linda. Mayra Calixto, Deus abençoe. Claudelúcia Oliveira, Deus abençoe. Ai, gente, Deus abençoe a todos. É muita gente de Deus. Ivonete Vieira, minha linda irmã, Deus abençoe. Pastora Lúcia, Deus abençoe. Eu já falei esses. Aleluia. Vamos aqui. Amém. Shalom, queridos. Vamos orar. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem opera a transformação e a libertação no coração do homem. Vamos orar para que o Senhor venha e opere uma transformação genuína no coração do nosso presidente. Para que o Senhor venha e opere uma transformação genuína no coração dos políticos dos nossos dias, dos deputados dos nossos dias, dos senadores dos nossos dias, dos ministros. Vamos orar. Pai Santo, nós te exaltamos. Te exaltamos nesta noite. Te exaltamos porque o Senhor é soberano. Te exaltamos porque o Senhor é o único Deus. Te exaltamos porque o Senhor tem realizado grandes coisas. Pai, nós declaramos mesmo que esta palavra que nós lemos, que esta palavra que nos foi ministrada nesse momento, ela tem poder. Nós nos apoderamos desta palavra, nós nos apoderamos do que o Senhor já declarou e declaramos em nome de Jesus que a nossa nação pertence ao Senhor. Pai, nós oramos neste momento pela vida do nosso presidente, oramos pelos seus ministros, oramos, Senhor, em nome de Jesus, por todos aqueles que compõem o seu governo. Pai, vem com a tua salvação, transformando, libertando, salvando, restaurando em nome de Jesus. Pai, nós não veremos mais um governo idólatra, um governo que está em cima do muro no que se refere à sua vida na fé. Pai, nós veremos um governo salvo, nós veremos um governo transformado, porque nós sabemos que aquele homem que é temente ao Senhor e assume o governo, o povo é abençoado. Nós sabemos que um povo que é comandado por um homem do Senhor é abençoado. Pai, levanta o presidente Jair Messias Bolsonaro, como o Senhor usou a tantos homens, como o Senhor usou a Davi, como o Senhor usou a Josias, como o Senhor usou a tantos homens para poder restaurar aquilo que precisava ser restaurado na nação. Nós sabemos que ele é a representação da nossa nação como chefe de Estado, e nós oramos em nome de Jesus para que venha uma libertação poderosa, para que venha salvação, para que a salvação entre na sua casa. Nós sabemos que a salvação já entrou na sua casa, a sua esposa, Pai, que é salva. Senhor, fortalece a primeira dama na fé, que ela seja uma mulher ousada, uma mulher sábia, para poder edificar a sua casa, para poder edificar o seu marido, para poder edificar a sua família. Pai, em nome de Jesus, traz agora sobre a vida do nosso presidente uma transformação genuína, uma transformação eficaz pelo poder da tua palavra, pelo mover do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, realiza aquilo que só o Senhor pode realizar. Senhor, nós não queremos ver coisas de fachada, nós não queremos ver um presidente religioso, nós queremos ver um presidente salvo, avivado, transformado, liberto, restaurado. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós tomamos posse da tua palavra e declaramos que Jair Messias Bolsonaro seja agora embalado pelo poder do teu Espírito e seja transformado. Nós rompemos com todo espírito de idolatria, nós rompemos com todo espírito de feitiçaria, nós rompemos com toda incredulidade, nós rompemos com todo engano das trevas. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos que o presidente foi salvo
com salvação eterna. O Senhor o escolheu para poder assumir esse cargo, e o Senhor o capacitou e continuará o capacitando neste tempo, neste cargo. Pai, em nome de Jesus, traz uma salvação poderosa sobre a sua descendência, os seus filhos, a sua filha, em nome de Jesus, porque nós sabemos que se tivermos um homem do Senhor ali no governo, nós teremos uma nação diferente, nós teremos uma nação avivada, nós teremos uma nação transformada, porque nós sabemos que o Senhor elege aos governantes, e o Senhor tem para ti os seus governantes que o Senhor coloca como autoridades do Senhor na nação, porque o Senhor respeita a quem o Senhor coloca, porque o Senhor sabe a quem coloca. Pai, nós sabemos que o Senhor reconhece aos reis que o Senhor coloca, e depois o Senhor os abate a seu tempo. Nós sabemos que o Senhor reconhece aos governantes que coloca, e depois o Senhor os remove em seu tempo. Pai, em nome de Jesus, traz agora, em nome de Jesus, uma salvação genuína sobre o coração, para o coração do presidente Jair Bolsonaro. Nós veremos um Brasil diferente, transformado, quando nós vermos um governo transformado. Pai, em nome de Jesus, entra no Congresso Nacional, entra na Câmara, entra, Senhor, em nome de Jesus, transformando, libertando. Pai, entra na vida daqueles ministros do STF, desfazemos os planos de Satanás, os laços do inimigo na mente e no coração daqueles homens, na autoridade do nome de Jesus. Nós desfazemos toda a obra de Satanás, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós declaramos em fé que aqueles homens serão alcançados, transformados, redimidos, libertos, restaurados na autoridade do nome de Jesus. Para o louvor da tua glória, Pai, os deputados serão transformados. Para o louvor da tua glória, os senadores serão transformados. Para o louvor da tua glória, os governadores, os prefeitos serão transformados. Os secretários de Estado serão transformados. Pai, em nome de Jesus, levanta uma nação poderosa, levanta uma nação avivada, levanta uma nação totalmente rendida, totalmente quebrantada. Em nome de Jesus, encontre em nós um coração quebrantado, encontre em nós um coração contrito, encontre em nós um coração totalmente rendido, para que o teu Espírito possa agir e operar em nós. Pai, nós oramos e abençoamos a nossa nação agora. Declaramos em nome de Jesus que é chegado o reino de Deus, é chegado o teu reino sobre o Brasil. Pai, aquilo que foi orado por tantos anos e gerado em orações, intercessões, em propósitos, jejuns, oh Pai, quantas coisas foram geradas no reino do Espírito. Chegou a hora, Brasil, é chegada a sua hora, Brasil. Pai, equipa-nos, prepara-nos para este tempo, para que o Senhor tem realizado, para o que o Senhor deseja realizar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Aleluia, queridos. Hoje nós vamos falar de Jânio Quadros, né? É isso aí. Vamos estar... Não, agora tá bom. Agora não dá mais pra sair, não. Eita glória! Olha, Jânio Quadros. Tá bom? Você fica assim, mas puxa, tem que dar história. Mãe, tem que dar história. Como é que a gente vai agradecer sem saber? Né? E temos que ter história, porque um povo sem história está fadado ao esquecimento. Então, nós temos história, e na história nós podemos ver Deus agindo. Um Deus que agiu, um Deus que age e um Deus que agirá. Amém? Então, a gente precisa conhecer um pouco dessa história para podermos agradecer, tá? Então, vamos aqui. Jânio Quadros foi presidente do Brasil de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Foi pouco tempo de governo, tá? Pouco tempo de governo. O seu curto mandato foi considerado confuso,
com muitas decisões impopulares, tá? Então, Jânio Quadros, ele vai renunciar o mandato de presidente da República depois de 7 meses de governo. Agora veja o que aconteceu. Esse Jânio Quadros, ele foi prefeito de São Paulo, foi governador em São Paulo, tá? E ele foi eleito de uma forma assim absurda. Na história daqueles dias não houve ninguém que tenha sido eleito com tantos votos no Brasil, né? Ele com aquela campanha da vassourinha, ele conseguiu convencer a nação brasileira de que ele seria um presidente que haveria de varrer a corrupção no Brasil. Então, veja, queridos, que a corrupção no Brasil não é de hoje, tá? É um mal que vem se arrastando ano após ano, governo após governo, tá? Mas, à medida que a Igreja do Senhor se posicionar, segurando as pontas do altar a favor desta nação, o Senhor vai limpar a nossa pátria. Já tem provado a nós que Ele quer limpar. E Ele vai continuar limpando. Nós iremos ver, sim, essa corrupção maligna, extirpada da nossa pátria. Agora, veja aqui. O governo de Jânio Quadros durou pouco mais de 6 meses. Nesse período, decisões polêmicas foram tomadas pelo presidente brasileiro. Na economia, Jânio implantou ações de austeridade com o objetivo de conter o aumento da inflação e o endividamento estatal. Para isso, tomou medidas extremamente impopulares. Olha o que ele vai fazer na economia. Desvalorizou a moeda nacional em 100%. Misericórdia. E cortou subsídios do trigo e do petróleo, o que causou o aumento drástico dos preços dos produtos relacionados a esses itens. Na época de Jânio, o pão subiu 100% de preço. Como ficou a casa do pobre, como ficou a casa da viúva, como ficou a casa do povo brasileiro? Os pobres, na época de Jânio Quadros, a gasolina subiu 100% de aumento, tá? Não esqueçamos que ele pegou um Brasil complicado também, porque com a fundação de Brasília, né, a criação da cidade de Brasília, claro que o rombo foi muito grande, a dívida externa muito grande, e ele pegou um Brasil assim complicado, mas ele complicou ainda mais. Essas medidas, apesar de impopulares, pois aumentaram o valor do pão e do combustível em 100%, foram bem recebidas pelo Fundo Monetário Internacional e Clube de Haia, credores europeus e americanos, que concederam o direito do governo brasileiro de renegociar a dívida externa, que já era o equivalente a 1/3 da renda do governo. Misericórdia, né, meus irmãos? O governo de Jânio Quadros ficou muito notabilizado por algumas decisões incomuns e que também foram bastante impopulares. Eu acho que ele entrou num campo assim que não precisava ele entrar, ele só precisava cuidar do Brasil. Aí veja o que ele vai fazer. Jânio emitiu ordens para que fosse proibido o uso de lança-perfume no carnaval. Isso qualquer prefeito poderia fazer, qualquer governador poderia fazer, juiz poderia fazer. Bem como proibir o uso de biquínis
nas praias do Rio de Janeiro. Ai, como eu queria estar no Rio para falar com Suzana sobre isso. Ela foi desse tempo, né? Imagina só, Rio de Janeiro, ele conseguiu proibir o uso de biquínis nas praias do Rio de Janeiro. Isso não era papel do governo, né? Federal. Jânio também proibiu a realização de corridas de cavalo nos dias úteis e impediu permanentemente a rinha de galos no Brasil. Outra medida incomum tomada pelo presidente, que foi destacada pelas historiadoras Lília e Heloísa Stalin, foi o uniforme dos funcionários públicos. Ele vai abolir o uso da gravata no dia a dia do palácio e criou um uniforme para o funcionalismo público, no estilo safari. Muitas coisas que poderia deixar de ser estabelecida, porque eu acho que ele saiu do verdadeiro papel pelo qual ele foi eleito, né? Cuidar da nação brasileira, resolver a questão da economia, educação, saúde, infraestrutura, transporte, pecuária, agronomia. Meu Deus! Se preocupar com o uniforme de funcionalismo público. E para eliminar dúvidas, mandou publicar os moldes para a confecção no vestuário masculino e feminino no Diário Oficial, especificando tecido, linho nacional, cor bege. Aí a imprensa caiu em cima, né? E deu o apelido de Pijânio III. Jânio iniciou uma espécie de devassa moralizadora nos meios administrativos do país e não se dedicou muito em manter saudável sua relação com o partido pelo qual havia sido eleito, a UDN. O resultado disso foi que o governo de Jânio começou a se isolar, uma vez que o presidente começou a perder apoio no Congresso Nacional. Agora, qual foi o estopim da questão toda? Vamos aqui. O estopim para a perda do apoio político do presidente foi a implantação de sua política externa independente. Nesse período aqui, 60, 61, vai por aí, nós temos o que? A questão da Guerra Fria, né? Rússia, União Soviética e Estados Unidos, tá? Então, o Brasil retomou relações diplomáticas com a União Soviética, misericórdia, com as nações do bloco comunista e os países não alinhados, países não inseridos no conflito entre o bloco comunista e o capitalista. Além disso, as relações com os Estados Unidos foram redefinidas. Essa postura desagradou profundamente o partido de Jânio, o DN, pois isso foi entendido como uma guinada à esquerda do presidente. E o que também houve? Ele, nessa época, lembra que houve, a Rússia mandou, né, astronauta para a Lua, e o Jânio Quadros fez um testemunho público para Yuri Gagarin, astronauta russo. E você sabe muito bem que a Rússia era o quê? Comunista, né? A antiga União Soviética. É isso? Então, um presidente da República aplaudir, dar um testemunho público, exaltando, realmente não pegou bem, né? Não pega bem mesmo. Aí, outra coisa que ele fez, sabe o que foi? Ele vai prestar uma homenagem a Che Guevara. Você acredita? Você acredita? Pois é. Olha, o ato que enterrou de vez a popularidade de Jânio com a UDN aconteceu no dia 19 de agosto de 1961, quando o presidente
resolveu condecorar Che Guevara. Quem foi Che Guevara? Foi o líder da revolução cubana, tá certo? Um assassino, comunista. E o presidente Jânio Quadros, sabe? Ele condecorou Che Guevara aqui no Rio de Janeiro com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que o Brasil pode conceder a um estrangeiro. Pois é, um comunista foi condecorado pelo presidente Jânio Quadros aqui no Brasil. Che Guevara. O objetivo de Jânio era estreitar relações com Cuba para ampliar acordos comerciais com a nação cubana, caribenha, e assim estreitar os laços comerciais com as nações do bloco comunista. Essa medida enfureceu a UDN e Carlos Lacerda iniciou ataques inflamados contra o presidente. Poucos dias depois, em 25 de agosto, Jânio comunicou seus ministros de que estava abandonando o cargo de presidente do Brasil. Os historiadores dizem que Jânio quis dar um golpe, um alto golpe, né? Ele assinou a carta de demissão e ele achou que o povo brasileiro iria gritar, chorar, fazer passeata, exigir a volta dele, aí ele voltaria. Engano. O Congresso aceitou a sua demissão e também não permitiu que o seu vice-presidente, João Goulart, assumisse o poder. Por quê? Porque o vice-presidente de Jânio Quadros foi enviado a uma missão diplomática. Sabe aonde? Ele passou pela China e passou pela Alemanha Oriental. Como entregar o poder a João Goulart? É aquilo que eu disse e digo. O nosso Deus é soberano. A ameaça do comunismo sempre se fez presente no Brasil, mas o nosso Deus se levantou como uma forte e poderosa e livrou o Brasil do que lhe era mortal. Então, amada igreja, amados irmãos, nós temos que agradecer a Deus por esses grandes livramentos que Deus tem dado à nossa nação. São bênçãos de Deus. O projeto que Ele tem para o Brasil é uma nação missionária, é uma nação de avivamento, é uma nação de adoradores do Deus vivo e verdadeiro, é uma nação que há de levar o evangelho da cruz no poder do Espírito Santo a todas as nações da terra. E também há de alimentar com o produto da terra as nações. Então nós temos que agradecer ao Senhor, entregando pleito de gratidão a Ele, porque Ele nos livrou nos dias de Jânio Quadros e João Goulart do que nos era mortal. Vamos agradecer a Deus. Queremos que esse Salmo 116 seja um salmo profético para a nação brasileira. Que o Brasil pergunte que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E que o Brasil tome o cálice da salvação. Que o Brasil invoque o nome do Senhor Jesus. Que o Brasil cumpra os seus votos na presença de todo o povo brasileiro. Que o Brasil ofereça sacrifícios de ações de graças e invoque o nome do Senhor Jesus. Que o Brasil cumpra
os votos ao Senhor Jesus na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor e no meio de ti, ó Jerusalém. Pai, nós te damos graças pela tua soberania, te louvamos e te bendizemos, porque na história do Brasil nós temos visto a tua poderosa mão. Nós temos visto os teus grandes livramentos. Nós temos visto o Senhor protegendo a nação brasileira de forma sobrenatural, trazendo resposta que o povo não esperava, fazendo o que o Senhor desejou fazer, usando vidas, usando homens, usando congresso, usando generais, usando pessoas, ainda que elas não te conhecessem como nós te conhecemos. O Senhor dobrou o pescoço de quem deveria dobrar, o Senhor exaltou a quem deveria exaltar, o Senhor abateu a quem deveria abater, mas o Brasil foi salvo. O Brasil foi liberto desta maldição, desta praga do inferno chamada comunismo. E o Senhor sempre há de nos livrar, porque os teus projetos para com esta nação serão cumpridos à risca. E nesta noite, Senhor, do dia 10 de dezembro, nós entregamos o nosso pleito de gratidão a Ti como povo brasileiro. Nós, como nação, chegamos a Ti para te agradecer por todas as bênçãos derramadas nos dias do governo de Jânio Quadros. Nós te bendizemos pelas libertações, pelos livramentos. Nós te exaltamos porque o Senhor agiu neste Brasil. Eu sei que o povo nesse tempo sofreu, o pobre sofreu, a viúva sofreu, o necessitado sofreu, o sertanejo sofreu. Ah, Deus, o nordestino sofreu, o povo ribeirinho sofreu. Senhor, o povo das grandes cidades que já habitavam em lugares inapropriados sofreram. Eu sei que houve muito clamor nesta nação, porque um pão subir 100% de um dia para o outro, Senhor. Quantos lares ficaram sem alimento, Senhor. Ó Deus, e quando o combustível sobe, tudo sobe. Só o Senhor sabe dos clamores que o Senhor ouviu, do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Só o Senhor sabe. E o Senhor se moveu e operou um grande livramento na nossa nação. E eu quero te agradecer, Senhor. O Brasil quer te agradecer nesta noite. Nós queremos colocar a oferta devida neste ciclo que foi aberto. Colocar a devida oferta que pertence ao Senhor, pelos feitos operados no ano de 1961 neste país. A ti toda a glória, a ti toda a honra, todo louvor, toda adoração. O Brasil é teu, Senhor. O Brasil será salvo com uma salvação eterna. O Brasil cumprirá os seus eternos propósitos. O Brasil reconhecerá que grandes são os teus sinais, poderosas são as tuas maravilhas. O teu reino, ó Pai, é um reino sempre eterno, e o teu domínio se estende de geração em geração. Nos curvamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém, queridas, amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Rodrigo, Deus abençoe. Maria Nunes, Deus abençoe. Oh, aleluia. Meus amados irmãos, Elizabeth Riga, minha irmã, Deus te abençoe. Grande abraço. Jackson, grande abraço, meu filho. Deus abençoe. Vamos chamar outros, vamos chamar outros, vamos chamar outros. Precisamos, como igreja, estar atento à voz profética. Precisamos engrossar a fileira dos guerreiros de oração neste país, irmãos. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para ver
o nosso Deus agindo a favor desta nação, porque todo o povo brasileiro será abençoado. Então, um grande abraço. Amanhã estaremos aqui, são 21 dias, iremos concluir. Rose, grande abraço. Iremos concluir dia 25 de dezembro, né? Então, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sua cidade, seu estado e o nosso querido Brasil. Nós hoje oferecemos a Deus mais uma porção de gratidão. Shalom, shalom. Deus os abençoe.